Olha, a técnica que eu utilizo consiste em uma primeira fase em que você se senta, fecha os olhos e começa a observar a sua respiração. Você começa a observar a respiração e vão surgir pensamentos, vão surgir sensações e você não os reprime. Por exemplo, se surgir um pensamento, você apenas o deixa passar e volta à sua respiração. Surge outro pensamento, você o deixa passar, observa como ele nasce e morre e volta à sua respiração. Paradoxalmente, é aceitá-los e deixá-los passar, permitir que aflorem, que surjam, que se manifestem, até que chega um momento em que eles começam a se acalmar e, então, você pode se fundir com a respiração. Estar nesse ponto. Essa é a primeira fase da técnica. A segunda fase consiste, por exemplo, em começar a observar seus pensamentos, seu corpo, suas sensações, unificar seu corpo, percorrê-lo, observar parte por parte, ir sentindo, aceitando, sem lutar contra o seu corpo, sem julgá-lo, sem analisá-lo, mas simplesmente, por exemplo, depois de já estar concentrado na respiração, começar a sentir a parte superior da sua cabeça, as sensações táteis, as sensações da superfície. Depois você começa a sentir cada parte do seu corpo, como se estivesse banhando, percorrendo-o pouco a pouco, até que chega um momento em que você pode observar o seu corpo como uma unidade. É como recuperar sua imagem corporal. Então você observa o seu corpo, é uma testemunha do seu corpo, ao mesmo tempo em que sente dor. Quando você consegue fazer isso, isso é budismo, é uma técnica budista. O próximo passo é começar, na técnica que eu pratico, a ativar uma percepção simultânea, de forma que você percebe todo o seu corpo com todas as suas sensações corporais e, simultaneamente, a sua respiração. Exatamente. O passo seguinte implica, por exemplo, prestar atenção aos seus pensamentos. Então você percebe seus pensamentos. Quais pensamentos estão presentes? Que relações existem entre um pensamento e outro? Quais redes de pensamento acontecem? E você os percebe com a mesma atitude com que percebeu sua respiração e seu corpo. Sem julgamentos, sem análises, aceitando todos os pensamentos que surgirem, mas se colocando como testemunha deles. Você está, ao mesmo tempo, sentindo e vivenciando seus pensamentos, mas num ponto de transcendência em relação a eles. A fase seguinte implica observar simultaneamente seu corpo, sua respiração e todos os seus processos mentais. Uma observação simultânea. Uma vez que você conclui isso, que consegue realizar essa observação simultânea, começa a prestar atenção às suas emoções. Quais mudanças emocionais ocorrem? Quais são os tons emocionais, a luminosidade emocional, as qualidades da emoção? E você observa suas emoções com a mesma atitude com que observou seus pensamentos, seu corpo e sua respiração. Quando você alcança essa observação das suas emoções, você observa simultaneamente sua respiração, seu corpo, seus pensamentos e suas emoções. Depois você começa a observar da mesma forma suas imagens internas, até que consiga uma percepção, uma observação igual à que teve com os outros elementos. Sem julgamentos, sem análise das suas imagens internas, e realiza uma observação simultânea da respiração, do corpo, dos pensamentos, das emoções e das imagens. O próximo passo consiste em observar os sons do ambiente e observá-los da mesma forma que você observa seus pensamentos, suas emoções, seu corpo, e realizar uma observação simultânea do ambiente, do corpo, das emoções, dos pensamentos, etc. Depois, observar o mundo visual. Chega um momento em que, quando você consegue fazer uma observação simultânea de todos os componentes da sua experiência, algo muito estranho acontece. Há uma espécie de limiar que você atravessa e se conecta consigo mesmo. Mas quem é esse você mesmo? Com quem você se conecta? Não dá para descrever, porque é algo que unifica tudo aquilo. De certa forma, a técnica de incorporar observação a observação e torná-la simultânea te leva a um limiar onde todas as concepções que você tinha de si mesmo desaparecem, e você se conecta com algo que está além dessas concepções, mas muito mais próximo de você mesmo do que nunca antes. E você percebe, além disso, que esse você mesmo é inseparável do todo, e que tudo isso é um só. 5 coisas que você não sabia sobre Jacobo Greenberg.
A vida enigmática de Jacobo Greenberg é cheia de mistérios que despertam curiosidade e admiração. Enquanto muitos estão cientes de suas contribuições nos campos da consciência e da neurociência, vários fatos e rumores menos conhecidos em torno de sua vida adicionam intriga à sua narrativa. Aqui estão 5 coisas que você pode não saber sobre esta figura fascinante. 1. Ele, alegadamente, teve contato com organizações secretas. Ao longo de sua carreira, as descobertas inovadoras de Greenberg chamaram a atenção de vários grupos que operam em segredo. Existem especulações de que sua pesquisa sobre a consciência e sua conexão com a realidade ameaçava interesses estabelecidos específicos. Alguns acreditam que essas organizações clandestinas tinham como objetivo suprimir seu trabalho para evitar que o público tivesse acesso a conhecimento que poderia desafiar o status quo ou alterar crenças existentes. A ideia de que entidades poderosas possam ter se interessado pelo trabalho de Greenberg acrescenta uma camada de complexidade às perguntas em torno de seu desaparecimento. 2. Ele estava perto de realizar um experimento revolucionário. Greenberg foi um pesquisador prolífico e um pensador visionário. Nos meses que se seguiram ao seu desaparecimento, ele estava supostamente à beira de conduzir um experimento monumental projetado para demonstrar cientificamente que a consciência humana pode alterar a realidade em tempo real. Este salto teórico poderia preencher a lacuna entre ciência e espiritualidade, oferecendo evidências empíricas para ideias há muito relegadas à filosofia e ao misticismo. As implicações de tal descoberta poderiam ter transformado nossa compreensão sobre a consciência e como ela interage com o mundo físico. 3. Seu trabalho pode ter sido inspirado por civilizações antigas. Um aspecto profundo das teorias de Greenberg é sua conexão com sistemas de conhecimento antigos. Grande parte de sua pesquisa imita tradições místicas encontradas em culturas mesoamericanas, particularmente aquelas dos toltecas e maias. A exploração da consciência, percepção e da natureza da realidade por Greenberg frequentemente ecoa as práticas espirituais dessas civilizações, sugerindo que ele se inspirou em suas ricas compreensões esotéricas. Greenberg buscou criar uma estrutura holística para entender a experiência humana, integrando a sabedoria antiga com a ciência moderna. 4. Ele foi avisado para parar sua pesquisa. Várias contas não verificadas sugerem que Greenberg recebeu avisos alarmantes de fontes desconhecidas. Esses avisos supostamente o aconselhavam a interromper sua pesquisa ou arriscar consequências severas. A natureza e as origens dessas ameaças permanecem obscurecidas por especulação. No entanto, elas apontam para a possibilidade de que as investigações de Greenberg sobre a consciência e a realidade fossem vistas como uma potencial ameaça aos que estão no poder. Se esses avisos eram genuínos ou meramente uma invenção da imaginação, eles contribuem para a narrativa de um homem que persegue incansavelmente a verdade, apesar dos riscos envolvidos. 5. Seu desaparecimento permanece um enigma. Talvez o aspecto mais perplexo da história de Greenberg seja seu desaparecimento inexplicável. Apesar de inúmeras investigações, buscas e inquéritos, nenhuma explicação conclusiva emergiu sobre seu destino. O mistério de seu desaparecimento alimenta várias teorias, variando da ideia de que ele voluntariamente escolheu se esconder a um possível crime. Este mistério não resolvido cativou muitos e continua a provocar discussões sobre as consequências possíveis de sua pesquisa e as forças em jogo. Imagine um cientista que, após décadas explorando os limites da ciência e do misticismo, estava prestes a revelar um segredo capaz de transformar completamente nossa compreensão da realidade. Não apenas em teoria, mas na prática. Uma técnica tão poderosa que permitiria o acesso a realidades que hoje parecem impossíveis. Mas antes que esse conhecimento pudesse ser compartilhado, ele desapareceu. Sem pistas, sem vestígios, nada. Isso não é um roteiro de ficção científica. Esta é a verdadeira história de Jacobo Greenberg, que expandiu as fronteiras da exploração da mente e do cosmos. Ele estava prestes a revelar uma técnica espiritual revolucionária que talvez tenha sido exatamente o motivo do seu sumiço. O que ele descobriu que era tão perigoso? Qual é a conexão entre sua técnica e o campo sinérgico que ele descreveu?
Mais importante ainda, como podemos aplicar esse conhecimento para expandir nossa consciência e nos conectar com o universo de uma maneira que nunca imaginamos? Prepare-se para desvendar essa verdade oculta. Vamos explorar a técnica proibida que foi removida do conhecimento público. Uma prática que não apenas pode transformar sua vida, mas também mudar a maneira como você percebe a realidade. Jacobo Greenberg não era um cientista comum. Ele era um pensador pioneiro que transcendeu os limites convencionais da psicologia tradicional e se recusou a aceitar as rígidas fronteiras impostas pela pesquisa científica padrão sobre a mente e a realidade. Desde jovem, ele estava profundamente absorvido em uma questão fundamental que guiou grande parte de seu trabalho. O que é a realidade? A realidade é algo externo e objetivo, um ambiente fixo no qual nossas vidas se desenrolam, ou é uma construção complexa moldada e remodelada pela mente humana? Para Greenberg, a resposta era evidente. A realidade é muito mais flexível e dinâmica do que nossas percepções comuns sugerem. Essa crença alimentou sua busca incansável por verdades mais profundas e seu impulso de explorar os territórios inexplorados da consciência humana. Sua pesquisa inovadora muitas vezes o levava ao coração do México, onde ele colaborava com curandeiros locais e xamãs indígenas. Entre eles, a renomada xamã Pachita se destacou por sua profunda compreensão do processo de cura e sua capacidade de perceber energias e entidades além da apreensão humana ordinária. Através de suas experiências com ela e outros, Greenberg começou a descobrir percepções que ele acreditava poder mudar tudo o que pensávamos saber. Ele descobriu que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de alterar e cocriar a realidade. Isso não era apenas uma afirmação filosófica. Ele abordou isso através de pesquisa e experimentação rigorosas. Além da simples observação, Greenberg desenvolveu teorias elaboradas para elucidar como nossas estruturas mentais poderiam construir nossa realidade percebida. Segundo suas percepções, o que percebemos como realidade é uma construção mental. No entanto, o que realmente surpreendeu Greenberg foi a ideia de que essa construção não está confinada à atividade neural dentro de nossos cérebros. Ele propôs que nossas mentes poderiam se expandir além dos limites físicos de nossos corpos, estabelecendo uma conexão com um campo invisível que interrelaciona toda a existência. Um conceito que ele denominou de campo sinérgico. Na visão de Greenberg, o campo sinérgico é uma vasta matriz de consciência que interconecta todas as coisas, transcendendo os limites tradicionais de espaço e tempo. É uma teia fundamental da existência na qual tudo está ligado. Uma percepção que desafia o próprio tecido de como entendemos nossas vidas individuais em relação ao universo. Greenberg argumentava que os seres humanos poderiam acessar potenciais profundos por meio dessa interconexão, experimentando uma percepção ampliada e uma compreensão que escapa à percepção ordinária. Sua busca ativa por uma técnica prática para acessar esse campo tornava sua pesquisa particularmente revolucionária. Greenberg buscava desenvolver métodos que permitissem que os indivíduos expandissem sua percepção além das limitações de seus sentidos comuns. Ele imaginava um futuro onde as pessoas pudessem aproveitar todas as capacidades de suas mentes para experimentar e interagir com a realidade de maneiras fundamentalmente transformadoras. Suas descobertas sugeriam que muitas das divisões habituais que mantemos, entre o eu e o outro, entre o pensamento e a matéria, poderiam se dissolver diante dessa consciência interconectada. No entanto, tais revelações profundas vieram com inevitáveis questões e preocupações. Essa descoberta era perigosa demais? Desafiava a ordem estabelecida do entendimento científico e os medos exercidos por aqueles no poder? Seus insights sobre a natureza da realidade e a interconectividade de todos os seres poderiam marcá-lo como uma ameaça aos sistemas de crenças convencionais? As implicações de seu trabalho carregavam o peso de mudanças monumentais na percepção que poderiam perturbar não apenas os círculos acadêmicos, mas também as normas sociais. De fato, a proeminência de Greenberg cresceu, mas também as sombras que pairavam sobre ele. Quanto mais ele descobria, mais parecia que forças poderosas estavam determinadas a silenciá-lo. Este medo era uma possível razão para seu súbito e misterioso desaparecimento.
deixando para trás um legado que ainda cativa e perplexa muitos? O trabalho de Grinberg permanece um apelo convincente para reavaliarmos nossa compreensão do universo, da percepção humana e da essência da própria realidade, convidando-nos a explorar os vastos potenciais dentro e além de nossa consciência. Independentemente da veracidade desses rumores e especulações, eles adicionam uma camada extra de mistério à já instigante narrativa de Jacobo Grinberg. Seu legado se perpetua não apenas através de suas contribuições científicas, mas também pelas questões persistentes sobre a natureza da consciência, da realidade e das forças desconhecidas que podem existir além da nossa compreensão. À medida que as discussões sobre sua vida continuam, a história de Grinberg permanece um conto fascinante de investigação, coragem e a incessante busca pelo conhecimento. A técnica proibida. Poucos documentos permanecem sobre a técnica de Grinberg, uma prática misteriosa que capturou a imaginação de muitos que buscam explorar os recessos mais profundos da consciência humana. O que se sabe sugere que ela constitui muito mais do que um simples método de relaxamento ou redução do estresse. Ela adentra em reinos que desafiam o próprio tecido de nossa compreensão da realidade. No cerne da técnica de Grinberg estão dois pilares fundamentais: a respiração consciente e o foco mental intenso. Embora aparentemente simples, esses aspectos fundamentais se tornam profundamente transformadores quando implementados com intenção e disciplina. A respiração consciente envolve não apenas o ato de inspirar e expirar, mas também um envolvimento consciente com cada respiração. Os praticantes aprendem a sincronizar seus padrões respiratórios com seus pensamentos e sentimentos, promovendo uma consciência aguçada que serve como um portal para insights mais profundos. O segundo pilar, o foco mental intenso, é igualmente crucial. Esse aspecto exige que os praticantes canalizem seus pensamentos com precisão incrível. Ele treina a mente para cortar as distrações da vida cotidiana, aguçando a acuidade mental. Em conjunto com a respiração consciente, esse estado mental focado torna-se um poderoso catalisador, permitindo que os indivíduos entrem em estados alterados de consciência. À medida que os praticantes interagem com as técnicas de Grinberg, frequentemente experimentam uma sensação peculiar onde as percepções convencionais de tempo e espaço começam a se alongar e distorcer. Nesse estado, o tempo pode parecer infinitamente expansível ou dolorosamente comprimido, criando uma sensação de estar fora das limitações habituais da realidade. Grinberg afirmava que por meio da prática consistente os indivíduos poderiam manipular sua percepção de tempo, o que ele sustentava poder levar a revelações pessoais significativas e a despertares espirituais. O cerne dessa experiência transformadora reside na entrada em um estado meditativo profundo onde as linhas que separam a mente do cosmos começam a desaparecer. Em tais momentos, o indivíduo transcende o papel de observador externo, fundindo-se com a consciência expansiva que permeia o universo. Essa interconexão abre um canal para insights que anteriormente pareciam inalcançáveis, resultando em realizações profundas sobre a existência, propósito e a experiência humana. Percebe como tudo isso é disruptivo? Participantes que passaram por essa jornada frequentemente relatam anedotas de intuição e clareza ampliadas. Eles descrevem encontros com um conhecimento profundo, uma sabedoria que parece estar arraigada na própria estrutura do universo. Esses insights frequentemente transcendem a compreensão ordinária, tocando em temas de amor, unidade e a intricada teia que conecta todos os seres. Os praticantes relatam uma intensificação dos sentidos, percebendo sutilezas em emoções, energias e ambientes que antes eram invisíveis. A técnica de Grinberg supostamente oferece caminhos para a cura emocional e física e a reparação. Muitos praticantes compartilharam histórias sobre o enfrentamento de traumas enterrados, iluminando os cantos obscuros de sua psique que estiveram suprimidos por muito tempo. Este método é um espaço liminal que ilumina, permitindo que os indivíduos liberem antigas dores e reformulem sua narrativa. No estado intenso e focado, antigas feridas emocionais podem surgir, ser processadas e, em última instância, transformadas em sabedoria. Embora a técnica tenha atraído devoção de muitos, também despertou sua parte de ceticismo.
Pesquisadores e acadêmicos tentaram estudar seus efeitos. No entanto, a natureza subjetiva e muitas vezes inefável dessas experiências complica a análise empírica. Críticos afirmam que o fenômeno pode ser atribuído a processos psicológicos ou mesmo a efeitos placebo. No entanto, os testemunhos de aqueles que praticaram a técnica revelam um senso compartilhado de maravilha, uma conexão profunda com algo maior do que si mesmo. À medida que os sussurros da técnica proibida de Grinberg continuam a circular em círculos espirituais e psicológicos, isso serve como um chamado para aventurar-se para dentro. Em uma era dominada por distrações externas e uma incessante sobrecarga de informações, a prática se apresenta como um convite para se retirar do caos da vida moderna e se envolver com o próprio mundo interior. Ela encoraja os indivíduos a confrontar seus medos, desejos e questões existenciais e, em última instância, descobrir uma compreensão mais profunda e significativa de si mesmos e de seu lugar no universo. Através dos ensinamentos de Grinberg, os praticantes são lembrados de que as transformações mais significativas podem muitas vezes ocorrer dentro dos parâmetros em mudança da consciência. Esta jornada interior, com sua promessa de cura e iluminação, chama aqueles que se atrevem a explorar as profundezas insondáveis do potencial humano e os mistérios sem limites que estão por vir. Como exploradores da consciência, os indivíduos podem descobrir que o verdadeiro poder da técnica proibida de Grinberg reside em transcender o eu e reconhecer que dentro de cada pessoa existe um universo aguardando para ser descoberto. Agora vamos tentar esta técnica. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos, se possível. Respire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seu corpo. Segure por um momento, permitindo que a energia se espalhe dentro de você. Exale lentamente pela boca, liberando qualquer tensão. Continue respirando, notando como cada respiração o ancora no presente. Agora, visualize uma imensa rede de luz ao seu redor. Cada fio dessa rede brilha suavemente, conectando todos os seres e elementos do universo. Sinta-se cercado por essa energia. A cada respiração, sinta essa rede penetrando sua consciência, dissolvendo barreiras e expandindo sua percepção. Você agora faz parte dela. Sua consciência não está mais confinada ao seu corpo. Você está conectado ao campo sinérgico. Este é o estado onde sua intenção ganha poder. Visualize um desejo profundo, algo que você deseja manifestar. Veja esta intenção se fundindo com a rede de consciência e retornando a você, amplificada pela energia universal. E este é apenas o começo. Embora tenha sido suprimida por várias forças ao longo da história, a técnica de Grinberg permanece acessível a quem estiver disposto a explorar suas profundezas. A chave para dominar essa prática reside na acumulação de conhecimento e no poder transformador da experiência prática. A jornada de cada praticante é única, moldada por percepções pessoais e compreensão intuitiva. Agora que você foi apresentado a essa técnica intrigante, eu o encorajo a praticá-la ativamente. Preste muita atenção às mudanças sutis em sua consciência enquanto você se envolve com os métodos de Grinberg. Essas mudanças podem ser quase imperceptíveis a princípio. No entanto, com o tempo, você pode descobrir que elas o levam a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do seu entorno. À medida que você desenvolve sua prática, convido-o a compartilhar suas experiências. Quais momentos se destacaram para você? Você encontrou desafios ou grandes avanços ao longo do caminho? Refletir sobre essas questões pode ajudar a aprofundar sua conexão com a técnica e sua jornada interior. Ao considerar o legado de Grinberg, pode-se perguntar: ele desapareceu porque possuía um conhecimento que era poderoso demais, perturbador demais para o status quo? Ou seria algo completamente diferente? Talvez ele estivesse à frente de seu tempo, apresentando ideias complexas para que outros pudessem compreender. O que você pensa sobre isso? Adoraria ouvir seus pensamentos e percepções sobre o assunto. Por favor, deixe seu comentário abaixo e vamos iniciar um diálogo sobre essa técnica intrigante e suas implicações. Sua perspectiva pode iluminar novos caminhos para outros que exploram esta rica tradição.